Olá, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. A Deus seja a honra, a glória, o louvor, o domínio e o poder, porque só Ele é Deus e só Ele é digno de louvor. Quero trazer uma palavra hoje, fora dos temas que eu tenho trazido em sequência. Uma palavrinha que Deus tocou aqui no meu coração a respeito de Paulo, o apóstolo Paulo. Eu estava meditando um pouco sobre a vida desse homem, um missionário de Jesus Cristo para os gentios, a todos que não são judeus. Eu queria falar a respeito de um texto de Paulo, para mim o mais lindo de toda a sua história, de todo o seu ministério, que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, virou a página aqui. Na verdade está em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35. Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Mas como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Essa palavra de Paulo, como eu disse, é uma das declarações mais lindas na Bíblia a respeito de fé e certeza de estar adorando e servindo a um Deus verdadeiro. Paulo, quando escreveu essas palavras, Paulo, quando declarou a sua fé e a sua confiança e a sua perseverança em Deus, Paulo não estava dentro de uma catedral luxuosa. Paulo não estava num apartamento luxuoso, junto com a sua família e curtindo muitos bens financeiros. Paulo não estava numa casa de praia, no spa. Paulo não estava se divertindo. Paulo não estava em sua própria casa, nem numa casa humilde. Desculpa, mas Paulo estava encarcerado. Paulo estava preso. E se Paulo tivesse escrito isso, no momento que ele tinha fartura, no momento que estava em liberdade, no momento que ele estava vivendo um evangelho sem perseguição, eu acho que não teria tanto valor como tem agora que ele fala isso direto de uma prisão. Porque Paulo teve um evangelho duro, difícil, de perseguição. Paulo foi escolhido por Cristo para ser um missionário aos gentios, ou seja, levar o evangelho a todos os povos que não são judeus. E Paulo viajou muito. Paulo esteve em diversos lugares, na Europa, lá para dentro do Oriente, na Grécia, esteve na Espanha, na Itália, em tantos lugares. Paulo esteve pregando o evangelho, fazendo viagens difíceis, duríssimas. E ele diz que em todas as viagens, que em todos os lugares, todas as igrejas que ele foi, ele não foi pesado a ninguém, ou seja, ele não custou caro. E hoje em dia, tem tantos pregadores que para visitar uma igreja
ele cobra muito dinheiro. Tem cantores cobrando cachês altíssimos para, segundo eles, louvar numa igreja. Cobrar para louvar é meio complicado. Então Paulo, ele enfrentou muitas coisas. E se alguém quisesse, alguma dessas igrejas grandes de prosperidade, quisesse ouvir testemunho de Paulo, da vida de Paulo, e se convidasse Paulo para testemunhar na sua igreja, eles iam ouvir exatamente isso. Se alguém chegasse agora e dissesse: vamos dar oportunidade ao irmão Paulo para ele trazer um testemunho aqui na igreja, olha o que Paulo diria. Veja bem o que Paulo diria. Eu ainda mais trabalhei muito mais. Fui encerrado. Não, peguei no lugar errado aqui. Deixa eu... Trabalhando. Fui encarcerado mais vezes do que qualquer um. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. E ele continua. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado num cesto e escapei da mão dele. Para quem esperava um testemunho de prosperidade, um testemunho de milagre, um testemunho de uma vida de pobreza para uma vida de riqueza, e eu vi o testemunho de Paulo, esse que ele deixou aqui, nessas igrejas que pregam que tudo tem que ser bom, bonito, que todos têm que ser ricos, ninguém pode ser doente, ninguém pode se frustrar, ninguém pode errar na vida. Ele não ia aceitar esse testemunho. Simplesmente ele ia falar: olha, você está precisando de um descarrego, você está precisando fazer a corrente, você está precisando fazer o tratamento com a água, você está precisando da toalhinha ungida, está precisando participar da nação dos 318 e por aí afora. Mas o testemunho de Paulo é um testemunho de vida sofrida por amor a Cristo. Aí, lá onde nós lemos, ele continua, e eu encerro assim, ó: mas em muitas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos,
nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o Evangelho que Cristo ensinou a Paulo. Cristo ensinou a Paulo. Ah, mas Cristo já tinha morrido? Não. Mas Paulo esteve 3 anos com Cristo, recebendo ensinamento de Cristo no deserto da Arábia. E é esse o Evangelho que Paulo trouxe, obedecendo a voz de Deus, para que hoje nós vivamos um Evangelho segundo a vontade de Deus. Aqui no Brasil não tem necessidade de... Não tem possibilidade de você, hoje pelo menos, não ter de viver uma perseguição como Paulo vivia. A nossa perseguição aqui ela é cultural, ela é racional, ela é preconceituosa. Essa é a nossa perseguição. E hoje, por incrível que pareça, nós somos perseguidos por igreja. Igreja usando a televisão para perseguir outras igrejas. E vem se dizer Evangelho. E o Evangelho de Cristo é tão fácil identificar numa igreja, numa pessoa, principalmente quando diz que todos temos que andar em comunhão. Se persegue, é porque odeia. Se odeia, é porque não ama. E se não ama a pessoa que consegue ver, como amará a Deus a quem não pode ver? Esse é o testemunho de Paulo e esse é o conselho que Paulo deixa na palavra de Cristo, na Bíblia Sagrada para nós. Quer servir a Deus? Aqui no Brasil é fácil ser evangélico. Não é tão difícil. Mas tem países que é mais complicado. Então vamos servir a Deus, buscar o Evangelho correto. Esqueça esse negócio de buscar bênção, de buscar riqueza. Jesus não morreu para isso. Jesus não veio ao mundo para isso. Deus não nos deu o seu Filho para morrer numa cruz, para você ter uma vida de luxo. Isso é mentira. Esses camaradas que ensinam isso, vai pagar por tudo que eles estão fazendo. Por tudo que eles estão fazendo. A Bíblia diz que eles vão pagar por tudo isso. Eles são falsos profetas, são mentirosos. Eles fizeram do Evangelho um negócio rentável, lucrativo e muito lucrativo. Mas o juízo de Deus está chegando. O juízo final está chegando. E eles vão responder muito mais do que o pecador comum. Porque eles sabem, eles conhecem a palavra. Mas eles cresceram o olho no dinheiro. Então o Evangelho que você deve buscar, o Evangelho a qual você deve buscar a Deus e a salvação está na Bíblia. Então eu aconselho, leia a Bíblia, porque é chegado o juízo, filho. É chegado o tempo de Deus. É chegado o tempo da vinda de Cristo. Estamos bem próximos. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. A qualquer momento. Tudo já está preparado. O anticristo já está entre nós. Só que ainda não se manifestou. As 2 testemunhas do Apocalipse já estão entre nós. E uma é bem possível. É bem possível que seja um homem de Deus que está pregando por aí. Eu não posso falar porque eu não tenho certeza. Mas todas as evidências e sinais que Cristo deixou apontam que estamos no princípio das dores. E a grande tribulação pode começar a qualquer momento. Vamos buscar a Deus. Vamos conhecer o Senhor, como Ele diz na sua palavra. Errais em não conhecer as Escrituras. A Bíblia diz, buscai a conhecer o Senhor.
Então, somente assim podemos alcançar a salvação em Cristo. Porque ser salvo não é fácil. A Bíblia diz que a maioria dos crentes vão ficar. A maioria dos que dizem que busca Deus vão ficar. E só os que têm comunhão e se santificam, que é se separar do mundo. Não é ignorar o mundo, não é odiar o mundo. É não viver as práticas do mundo. Os que conseguirem, esses sim, conquistarão a coroa da salvação que Cristo tem para cada um de nós. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.